Olá, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, que teve como título aí o ensino híbrido, os desafios e as possibilidades da transformação da sala de aula tradicional. Eu me chamo Maria Rosendo e trabalho numa instituição de educação profissional e tecnológica. Meu nome é Carla, eu também trabalho na instituição de educação tecnológica. Nosso trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa abordando a análise da utilização das estratégias do ensino híbrido, podendo contribuir com essa transformação da sala de aula presencial. Nosso referencial metodológico teve como base a metodologia de formação profissional, com base em competências, afinal, trabalhamos numa instituição que desenvolve esse tipo de formação, e toda a parte de estudo teórico sobre o ensino híbrido e a cultura para a educação digital. Não é isso, Carla? Aqui a gente vai apresentar um pouco sobre o que fundamentou o nosso trabalho como referenciais para poder daí discutir mais os dados que a gente coletou durante a pesquisa de campo. A metodologia de formação profissional com base em competência, ela se estrutura em 6 passos, né? O primeiro passo é definir um perfil profissional onde são abordados as características, as competências, tanto técnicas quanto socioemocionais, que esse profissional formado, né, vai desenvolver. No segundo momento, é estabelecido um desenho curricular, onde são estruturados toda a parte de objetos de conhecimento, grade curricular, a ser desenvolvido para garantir a formação desse profissional. E na prática pedagógica, Carla, como faremos? A prática pedagógica, ela é estruturada nesses pilares que vêm seguinte. Ela percebe que a nossa aprendizagem ela é mediada, ou seja, docente e aluno estão juntos sendo responsáveis pelo processo de ensino e de aprendizagem. Então, o aluno tem uma aprendizagem significativa, onde ele traz todas as suas experiências e conhecimentos, intercala com o que a gente está ensinando de novo para ele, para que possa desenvolver novas competências. E tudo isso a gente faz com mediação de tecnologias educacionais. E aí, essa é a nossa base para a prática pedagógica junto aos nossos docentes. Muito bem. Nosso objetivo nesse trabalho é experimentar e analisar os efeitos dessa mistura, né? A mistura entre as estratégias que desenvolvem de forma presencial e online, que foi tão trabalhada, que foi tão utilizada, e foi um desafio para os profissionais de educação, principalmente os docentes. A aprendizagem integrada, né? Ou seja, integrar todas essas ferramentas no sentido de potencializar e aprimorar e garantir, na verdade, a formação desse profissional, né? E também a aplicação da tecnologia planejada de forma estratégica e alinhada aos propósitos e desafios educacionais. Então, na nossa pesquisa, a gente tentou abordar todas essas formas com os profissionais que responderam os nossos questionamentos. No procedimento metodológico que a gente utilizou, a gente fez uma pesquisa de campo de caráter qualitativo e uma exploração. Então, a gente fez por meio de um questionário com perguntas subjetivas, perguntamos aos nossos participantes algumas questões vinculadas ao uso da tecnologia educacionais. Sendo que esse contexto foi feito dentro do período agora do isolamento social, onde a gente teve que fazer uma virada muito rápida de cursos presenciais, 100% presenciais. E se eu estou falando de um curso de educação profissional, ele tem, por sua natureza, um curso muito prático, muito vinculado ao ambiente escolar, muito vinculado à estrutura escolar que a gente já desenvolve. Então, fazer essa virada de um curso essencialmente prático para um curso onde a gente ia trabalhar remoto, inicialmente achado só durante 1 mês, 2 meses, e depois virou 6 meses, então isso exigiu de um grupo toda uma mudança, e uma mudança de formação. Então, o contexto que a gente está é uma instituição de educação profissional e tecnológica que atua em todo o estado do Ceará, e aí a gente tem representações aqui da região norte, sul, centro do estado, Fortaleza, região metropolitana. O grupo que participou
grupo de docentes de nível superior e de nível médio, que atuam dentro dos nossos cursos, nas suas diversas características, desde cursos que têm duração de 2 dias a cursos que têm duração de 1 ano e meio. E a gente trabalhou também com um grupo de coordenação pedagógica que, junto com eles, conseguiu fazer essa mudança de perspectiva 100% presencial para uma perspectiva onde a gente usa as tecnologias. E aí, trazendo o que a gente falou lá no referencial teórico, trazendo a tecnologia de forma planejada para que a gente possa desenvolver e fazer a mudança da cultura. Muito bem. Agora a gente vai passar para um ponto bem interessante, que é a discussão dos nossos resultados. Trabalhar, e antes de entrar na pesquisa em si, nós queremos reforçar aqui os desafios que enfrentamos e também os temas, né, que vieram mais que foram mais colocados em tela na discussão provocada pela nossa pesquisa. Um deles é o protagonismo, garantir o protagonismo do aluno, já que a metodologia de formação por competência, ela preconiza isso em seus pressupostos. Colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, isso é muito desafiador. E, além disso, ter um docente que possa mediar esse processo de forma efetiva para garantir o resultado. E outra questão foi fazer a transposição entre o enriquecimento da aula com tecnologia para o ensino híbrido de fato e de verdade. Aqui a gente traz as discussões e as reflexões que os docentes que participaram da nossa pesquisa colocaram. Um ponto que a gente destaca aqui, como já falado pela Carla, na apresentação da metodologia, né, do nosso procedimento metodológico, uma reflexão que veio muito em cena aqui foi a questão do isolamento, né? Então, o docente, ele coloca que, por estar nessa transposição entre a realidade presencial para o atendimento remoto, como fazer isso de forma satisfatória, tá? Fazer com que essa avaliação e com esse desenvolvimento dessas competências, ele se dê de fato e efetivo, né? Essa é uma reflexão que também nos fez pensar. Então, a exposição do desafio, então aí a gente reflete e traz a questão da criatividade. Então, o docente, ele foi essa habilidade, né, essa questão de ter a habilidade de fazer essa transformação. No fato, é uma reflexão que a gente faz fortemente no nosso trabalho. A criatividade, ela se sobressai de forma a driblar essa dificuldade do isolamento. E o que faz o docente ser, Carla? Ele fala que, apesar das possibilidades que também trouxe, né, essa mudança, também teve a questão da falta do olho no olho, que isso foi uma das coisas que os nossos docentes estavam mais acostumados, né? A percepção do contato direto, de sentir a reação do aluno. Quando a gente passou pelo ensino usando tecnologia, onde a gente não tinha essa cultura, esse costume, às vezes a falta da câmera, a falta do ver a reação do aluno, isso diminuiu. Mas isso também fez com que se aproximassem, que a gente conseguisse desenvolver outro tipo de afetividade com os nossos alunos, chegar mais perto deles, conhecê-los melhor, trazer essa confiança para que eles participassem diariamente e fizessem as entregas diariamente com as atividades. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a falta do olho no olho com o meu aluno, eu também pude começar a construir outras formas de afetividade e de confiança com ele. Aqui a gente percebe na questão da afetividade, que o docente ele também teve que desenvolver a empatia, né? Se colocar na posição desse aluno para poder perceber em que momento ele estava mais engajado ou menos engajado e fazer a adequação da sua aula, né? Então, essas habilidades socioemocionais, elas começaram a aflorar no nosso profissional também, para que ele pudesse, tanto ele transformar a sua aula, como ele mesmo se transformar. Então, o docente D, ele coloca uma questão muito interessante aqui. Ele aborda, é um jeito novo de fazer acontecer, pelo menos para alguns a construção do conhecimento, mas muito gratificante quando quebramos paradigmas. Então, essa questão de quebrar paradigmas é outra reflexão que a gente faz. Um profissional que estava acostumado a uma realidade, né, ele teve que se
de fato, vamos utilizar a palavra, né, da reinvenção. Ele teve que se reinventar, se reestruturar, se transformar, buscar, pesquisar, alinhando a criatividade, a empatia, para poder provocar nesse aluno, de fato, o seu desenvolvimento e o processo de ensino-aprendizagem acontecer realmente. Um ponto que também pode ser observado nesse ponto é com relação, por exemplo, a gente fala que o uso da tecnologia tem que ser planejado e alinhado aos propósitos educacionais. Quando a gente usa um recurso tecnológico só como um mero componente, como um enfeite no processo de ensino-aprendizagem, ele não traz sentido. Mas quando a gente teve que mudar a nossa forma de fazer, a nossa forma de ensinar, de chegar até o aluno, desenvolver nele capacidades, porque o nosso foco é desenvolvimento de competências. Então, a gente está falando de capacidades, de habilidades, de atitudes. Então, a gente fala desse movimento todo. Então, tentar desenvolver isso, mesmo que de forma remota, por isso que o professor nos fala essa questão de quebrar barreiras que achavam que não eram possíveis. Porque eles inicialmente tinham, como a gente falou, esse relação de que eu só posso fazer isso se for dentro daquele contexto, dentro de uma sala presencial, com o meu aluno olhando no meu olho. E aí, com a mudança que a gente foi obrigado a fazer, a gente teve que fazer como a Maria estava explicando, fazer essa virada, mudar a forma de trabalhar, mudar a forma de fazer, para que eu pudesse conseguir o que eu achava que eu não era possível, que meu aluno não alcançava, eu consegui alcançar com ele, eu consegui avaliá-lo e eu consegui desenvolver. Uma outra questão que a gente ressalta também na nossa pesquisa, né, é também a questão a necessidade de pesquisar. O próprio docente, ele pesquisar as ferramentas e também desenvolver as habilidades de estudar mais, ele conhecer mais, ele testar mais, ele vivenciar outras práticas para poder sair desse quadrado, né? Então, entrar no universo da transformação digital propriamente dita, trazendo para esse meio, né, esse processo de mediação por meio tecnológico. Mas a tecnologia não é o fim. A gente reflete e ressalta isso. A tecnologia foi o meio que foi encontrado para facilitar esse processo, o processo de ensino-aprendizagem. O fim, nós entendemos que permanece sendo a aprendizagem significativa para o aluno. Esse é o fim do que a gente percebe em todo esse desenvolvimento do nosso trabalho. E aí a gente perguntou, por último, para eles, como que eles iam trazer tudo o que foi desenvolvido durante esse período para o presencial. No momento que a gente saísse do cenário de pandemia, né, de 100% isolados, para um cenário onde a gente pudesse voltar para as nossas escolas e as nossas realidades, aí a gente perguntou, tá, e tudo que você aprendeu, que era a nossa grande preocupação, é que nada fosse simplesmente esquecido e deixado de lado, mas sim viesse para o processo e tudo que trouxesse o melhor do que a gente aprendeu para agregar com o melhor do que a gente já realizava. Então, eles nos disseram que perceberam a riqueza desse momento, perceberam que foi desafiador, que tiveram que aprender bastante, que tiveram que mudar suas formas de fazer. A gente, inclusive, viu que tem coisas que realmente não dá, que só dá mesmo para eu desenvolver aquela competência técnica dentro da estrutura, porque eu preciso de uma máquina específica, eu preciso de um processo específico, mas muitas coisas são possíveis. E isso abriu a possibilidade para todo mundo entender o quanto que a tecnologia educacional, ela pode ser incorporada e ela deve ser incorporada para enriquecer o processo de ensino e de aprendizagem. Isso. Carla, uma outra questão que a gente traz aqui à tona, além daquilo tudo que a gente já conversou aqui até o presente momento, né? Nós falamos resgatando um pouco do empoderamento do aluno, né? Colocar o aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, a questão do enriquecimento da aula, do processo em si por meio da tecnologia, da utilização da tecnologia, desenvolvimento e transformação das competências para o próprio docente, para que ele possa conduzir esse processo, mediar, na verdade, esse processo de forma inovadora, né? A gente entende
que tudo isso colabora aí para uma de fato, transformação, né? A transposição de algo que era 100% presencial e era inimaginável realizar com essa mediação, embora a gente já sabia que em algum momento isso era possível, porque a inovação da educação ela acontece, está aí batendo a nossa porta diariamente, mas a gente ainda tinha esse profissional que ainda faltava, que não acreditava muito nisso. E com a pandemia, com o momento do isolamento, com esse momento, ou seja, a urgência, né, a necessidade nos obrigou a pensar diferente, a se expor a novas situações, né, a buscar o novo. Né, o novo de uma forma diferente, mas sem perder a essência, sem perder a questão de trazer, de fato, a formação por competência na sua plenitude. Tá? Então, acreditamos que esse aprimoramento de conhecimentos, de habilidades para desenvolver essa autonomia, né? Essa é uma outra competência socioemocional que nos fez refletir bastante no nosso processo. Nós precisamos, sim, de profissionais de educação autônomos que possam buscar a pesquisa, que possam buscar e experimentar tecnologias e práticas que possam, de fato, chegar, mas sem perder o foco, né? Que o foco, no nosso entendimento, é o aprendizado do aluno, não é isso, Carla? Isso. E com base em tudo que a gente pesquisou e pôde ver, a gente começou a trilhar o caminho. Vocês vão poder ler no nosso artigo que essa mudança que a gente já desejava fazer para o ensino híbrido, nas turmas presenciais, já estava acontecendo, mas com muita resistência da nossa equipe, principalmente a equipe técnica 100% presencial. E com a mudança, com a pandemia e com a nossa mudança de prática e com a forma como a gente teve que desenvolver, a gente agora encontra um grupo muito mais aberto, muito mais vendo o lado positivo do erro, né? Ninguém sabe exatamente se aquilo vai dar certo ou vai dar errado, mas as pessoas estão abertas a isso e a gente erra junto e a gente constrói junto. O caminho ainda não está 100% sedimentado, mas está em processo de construção. E a gente percebe esse envolvimento da toda a nossa equipe. As questões relacionadas à afetividade, na verdade, também é algo que nos faz refletir bastante. Né? Então, tudo isso que a gente colocou e tentou trazer como uma forma de discussão no nosso trabalho, ele foi centrado nisso também, tá? Desenvolver autonomia, empatia, tá? Para que a gente possa enxergar um ensino diferente. Muito obrigada. Obrigada. Convidamos vocês a lerem o nosso artigo na íntegra.